O livro de Jasher. A história oculta que a Bíblia deixou de fora. Imagine encontrar uma referência dentro da própria Bíblia a um livro que não está lá. Um texto antigo, citado como uma fonte legítima, mas que de alguma forma desapareceu da história. Esse é o enigma do livro de Jasher, mencionado diretamente 2 vezes nas Escrituras, mas ausente da maioria das Bíblias modernas. O que esse livro continha de tão especial? Ele foi simplesmente esquecido ou teria sido deliberadamente suprimido? E o mais importante, por que ninguém fala sobre ele? O livro de Jasher promete revelar detalhes impressionantes sobre figuras como Abraão, Moisés e Nimrod, oferecendo um novo olhar sobre eventos cruciais da narrativa bíblica. Mas antes de mergulharmos nessas histórias, há uma questão fundamental que precisa ser respondida. Onde exatamente a Bíblia menciona esse livro? E o que isso significa? Muitos se surpreendem ao descobrir que o livro de Jasher é mencionado na Bíblia. A primeira referência está em Josué 10:13, em um dos momentos mais misteriosos do Antigo Testamento, o dia em que o sol parou no céu. O texto diz: o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? Mas o que exatamente essa passagem quer dizer? Será que Josué realmente testemunhou um evento sobrenatural? Ou esse trecho se refere a algo que só pode ser compreendido através do livro de Jasher? A segunda referência está em 2 Samuel 1:18, quando Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas. Mais uma vez, surge uma menção intrigante. Ordenou que ensinassem aos filhos de Judá o cântico do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. Isso indica que Jasher não era apenas um livro histórico, mas também continha poesias, ensinamentos e registros de eventos épicos. Mas se esse livro era tão importante, por que desapareceu? Para entender isso, precisamos mergulhar em sua origem e na verdadeira história por trás desse manuscrito enigmático. Se a Bíblia menciona o livro de Jasher como uma fonte confiável, então ele realmente existiu. Mas qual era seu verdadeiro propósito? O nome Jasher não significa o nome de um autor, mas sim livro do justo, sugerindo que ele continha os feitos dos grandes patriarcas da fé. Mas aqui começa o mistério. Existem diferentes versões desse livro espalhadas ao longo da história. Algumas cópias surgiram na Idade Média, enquanto outras alegam ter sido preservadas desde os tempos antigos. Mas como saber qual versão é autêntica? Alguns estudiosos defendem que o verdadeiro livro de Jasher pode ter sido perdido, enquanto outros acreditam que as cópias existentes ainda carregam fragmentos originais da narrativa bíblica esquecida. Entre os relatos contidos nele, há detalhes fascinantes sobre a criação do mundo, o dilúvio e até segredos sobre Moisés e os faraós do Egito. Mas uma das passagens mais surpreendentes revela uma versão expandida de uma das histórias mais famosas da Bíblia, o dilúvio e a jornada de Noé. O que Jasher diz sobre esse evento icônico? Todos conhecem a história de Noé, um homem justo que recebeu ordens divinas para construir uma arca antes que um dilúvio devastador cobrisse a terra. Mas o livro de Jasher adiciona detalhes chocantes a essa narrativa. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Segundo Jasher, Noé não foi o único a pregar sobre a catástrofe iminente. Por 120 anos, ele e Matusalém alertaram a humanidade sobre o juízo que estava por vir. Mas o mais surpreendente é a maneira como a sociedade da época reagiu. Completamente cética e hostil, zombando da ideia de que a Terra poderia ser destruída. Além disso, Jasher sugere que o dilúvio não foi apenas um evento natural, mas um ato de justiça contra uma civilização mergulhada em corrupção, experiências proibidas e conhecimento proibido. Mas havia algo ainda mais bizarro acontecendo. Naquela época, o reinado de um dos primeiros tiranos da história,
um homem cujo nome está associado à rebelião contra Deus, Nimrod, o rei da antiga Babilônia. E é aí que a história fica ainda mais intrigante. Se o dilúvio foi uma tentativa divina de restaurar a ordem no mundo, então o que deu tão errado depois? Como a humanidade, que acabara de ser salva, voltou a desafiar Deus tão rapidamente? A resposta está em um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, Nimrod, o primeiro grande governante da humanidade. Segundo o livro de Jasher, ele não era apenas um rei, mas um líder tirânico, sedento por poder absoluto. Diferente de Noé, que buscava viver em harmonia com Deus, Nimrod teria criado um império baseado na dominação e no desafio direto à divindade. Mas o mais assustador é a história por trás da Torre de Babel. O livro de Jasher descreve a construção da torre com um detalhe perturbador. Não era apenas um monumento, mas uma tentativa de invadir o próprio céu. Alguns construtores desejavam usá-la para guerrear contra Deus, enquanto outros queriam criar um refúgio caso outro dilúvio acontecesse. Porém, a consequência foi devastadora. A confusão das línguas não foi apenas uma punição. Foi um freio imposto sobre um conhecimento perigoso que estava prestes a ser alcançado pela humanidade. Mas que conhecimento era esse? E como essa história se conecta com outros textos considerados apócrifos, como o livro de Enoque? O livro de Jasher não está sozinho. Ele faz parte de um conjunto de textos antigos que parecem contar uma versão expandida da história da humanidade. Entre eles estão o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, ambos repletos de narrativas sobre anjos caídos, seres híbridos e guerras espirituais que podem ter sido varridas da história. A semelhança entre essas obras não pode ser ignorada. O livro de Enoque, por exemplo, fala sobre os vigilantes, anjos que teriam descido à terra e ensinado segredos proibidos à humanidade. Mas o que o livro de Jasher tem a dizer sobre isso? Ele menciona experimentos genéticos, criaturas híbridas ou tecnologias avançadas no mundo antigo? E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Mais intrigante ainda é a possibilidade de que esses textos foram deliberadamente suprimidos ao longo da história. Se realmente traziam informações tão valiosas, por que foram banidos da maioria das versões da Bíblia? Seria uma tentativa de esconder uma verdade maior sobre o passado da humanidade? Mas a supressão desses textos levanta outra questão. O livro de Jasher foi censurado ao longo dos séculos. Se o livro de Jasher era tão importante que foi citado na Bíblia, por quê? Ele desapareceu? A explicação oficial é que ele simplesmente se perdeu ao longo dos séculos. Mas muitos acreditam que a verdade pode ser bem mais sombria. Afinal, quem decide quais livros são autorizados e quais devem ser apagados da história? Ao longo dos séculos, diferentes concílios e autoridades religiosas escolheram quais textos fariam parte da Bíblia oficial. Livros que não se alinhavam com a teologia dominante foram excluídos, desacreditados ou mesmo destruídos. Mas o que exatamente havia no livro de Jasher que poderia ter incomodado tanto essas autoridades? Uma das teorias mais controversas sugere que ele revelava informações sobre a origem da humanidade e eventos bíblicos de forma diferente do que conhecemos hoje. Além disso, há um detalhe curioso. Existem várias versões do livro de Jasher espalhadas pelo mundo. Algumas supostamente falsas, outras supostamente legítimas. Como saber qual delas contém a verdade? E o que os estudiosos dizem sobre isso? Mas, antes de respondermos a essa questão, precisamos explorar um dos relatos mais surpreendentes do livro de Jasher. Os segredos sobre Moisés e sua conexão com o Egito. Moisés é uma das figuras mais icônicas da Bíblia. Mas o que poucos sabem é que o livro de Jasher traz detalhes impressionantes sobre sua juventude, descrevendo uma versão de sua história que parece um verdadeiro épico perdido. Segundo,
Jasher Moisés não era apenas um simples hebreu criado na casa do faraó, mas um estrategista brilhante e um comandante militar. Ele teria liderado exércitos egípcios em batalhas contra poderosos inimigos, incluindo um povo misterioso que habitava terras distantes. Além disso, Jasher sugere que a relação de Moisés com o faraó era muito mais complexa do que o relato tradicional. Algumas passagens indicam que ele poderia ter sido visto como um possível sucessor do trono egípcio, mas seu destino mudou completamente quando ele descobriu suas verdadeiras origens. Esse relato nos faz pensar: se a história de Moisés teve elementos apagados ou alterados ao longo do tempo, quantas outras narrativas bíblicas podem ter sido modificadas? E falando em mudanças na narrativa, uma questão ainda mais intrigante surge: como o livro de Jasher influencia a forma como enxergamos a cronologia dos eventos bíblicos? Se o livro de Jasher realmente expande os relatos da Bíblia, ele também pode influenciar a forma como entendemos a linha do tempo dos eventos bíblicos. Em muitas passagens, Jasher preenche lacunas que a Bíblia deixa abertas, fornecendo detalhes sobre os anos de vida dos patriarcas, seus feitos e até mesmo eventos que parecem ter sido omitidos das escrituras tradicionais. Mas o que acontece quando comparamos essa versão com a cronologia bíblica aceita? Vamos continuar. Mas antes percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Por exemplo, o livro sugere que algumas figuras importantes se cruzaram de maneiras inesperadas, criando um efeito dominó na história da humanidade. Será que personagens como Abraão e Nimrod realmente se enfrentaram? Moisés teve um papel ainda maior no Egito do que imaginamos? E, o mais importante, se houver diferenças entre o livro de Jasher e a Bíblia, qual dos dois está mais próximo da verdade original? Se esses detalhes realmente mudam nossa compreensão da narrativa bíblica, isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que essas histórias esquecidas significam para nós hoje? Afinal, por que o livro de Jasher ainda desperta tanto interesse? Se ele realmente contém informações valiosas, então o que isso muda na forma como interpretamos a Bíblia, a história e até mesmo nossa própria origem? Uma das possibilidades mais fascinantes é que esse livro, junto com outros textos considerados apócrifos, aponta para uma história da humanidade muito mais complexa e misteriosa do que imaginamos. Talvez existam verdades ocultas que foram deixadas de fora da narrativa oficial, seja por esquecimento, seja por uma decisão intencional. Mas há algo ainda mais intrigante. Se Jasher menciona eventos que parecem ligar a história bíblica a antigas civilizações, isso pode significar que o conhecimento do passado é muito mais interconectado do que imaginamos. Será que as histórias do Gênesis compartilham raízes com relatos antigos de outras culturas? Antes de chegarmos a qualquer conclusão, há um último detalhe que não pode ser ignorado. Como exatamente o livro de Jasher sobreviveu até os dias de hoje? Se a Bíblia menciona o livro de Jasher, mas ele desapareceu por séculos, como ele voltou a existir? Será que as versões que temos hoje são realmente as mesmas mencionadas na antiguidade? Algumas cópias do livro de Jasher reapareceram ao longo dos séculos, mas há uma controvérsia imensa sobre sua autenticidade. Alguns estudiosos acreditam que as versões encontradas são reconstruções baseadas em fragmentos antigos, enquanto outros afirmam que há adulterações ou mesmo falsificações feitas na Idade Média. O que torna essa questão ainda mais misteriosa é que várias versões do livro de Jasher foram publicadas ao longo da história, cada uma com diferenças significativas. Então, a pergunta que fica é: será que o verdadeiro livro de Jasher ainda está oculto em algum lugar? Mas independentemente da autenticidade das versões existentes, uma coisa é certa: esse livro levanta questões que continuam intrigando estudiosos e religiosos até hoje. E é exatamente por isso que precisamos responder à pergunta final: será que o livro de Jasher deveria ser considerado um texto sagrado? Essa é a pergunta que divide opiniões.
Se o livro de Jasher era citado na Bíblia como uma fonte confiável, por que ele não está incluído na maioria das versões que temos hoje? Por um lado, muitos estudiosos argumentam que, mesmo que Jasher tenha sido um texto importante na antiguidade, ele não era considerado inspirado divinamente, por isso acabou sendo deixado de fora do cânone bíblico. Por outro lado, há aqueles que acreditam que Jasher e outros textos apócrifos foram removidos intencionalmente porque revelavam informações que poderiam mudar a forma como interpretamos a Bíblia. Seja qual for a verdade, uma coisa é inegável. O livro de Jasher continua sendo um dos textos mais misteriosos da história, repleto de relatos fascinantes e enigmas ainda não totalmente resolvidos. Mas e você? Depois de tudo isso, o que acha que realmente aconteceu com o livro de Jasher? Foi esquecido ou escondido? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.